Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. Ela cria a chamada Lei da Liberdade Econômica. O Presidente da República faz saber, Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1, Disposições Gerais. Fica instituída a Declaração de Direitos à Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso 4 do caput do artigo 1º, do parágrafo único do artigo 170 e do caput do artigo 174 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O disposto nesta lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho, nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre o exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, transportes e proteção ao meio ambiente. Parágrafo 2º. Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Parágrafo 3º. O disposto neste capítulo, nos capítulos 2 e 3 desta lei, não se aplica ao direito tributário e ao direito financeiro, ressalvado o disposto no inciso 10 do caput do artigo 3º desta lei. Parágrafo 4º. O disposto nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º desta lei constitui norma geral de direito econômico, conforme disposto no inciso 1 do caput e nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24 da Constituição Federal, e será observado para todos os atos públicos de liberação da atividade econômica executados pelos Estados, Distrito Federal e pelos municípios, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 9 do caput do artigo 3º desta lei não se aplica aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exceto se, inciso 1, o ato público de liberação da atividade econômica for derivado ou delegado por legislação ordinária federal ou, inciso 2, o ente federativo ou órgão responsável pelo ato decidir vincular-se ao disposto no inciso 9 do caput do artigo 3º desta lei por meio de instrumento válido e próprio. Parágrafo 6º. Para os fins do disposto nesta lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização no âmbito público ou privado de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. Artigo 2º. São princípios que norteiam o disposto nesta lei. Inciso 1. A liberdade, como a garantia do exercício de atividades econômicas. Inciso 2. A boa-fé do particular perante o poder público. Inciso 3. A intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. E, inciso 4. O reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre os critérios de aferição
para afastamento do inciso 4 do caput deste artigo, limitados a questões de má-fé, hipossuficiência ou reincidência. Capítulo 2 da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Artigo 3º. São direitos de toda pessoa natural ou jurídica essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Inciso 1. Desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem necessidade de quaisquer atos públicos de liberação de atividade econômica. Inciso 2. Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais, observados, a linha A, as restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluídas as leis de vizinhança e, a linha C, a legislação trabalhista. Inciso 3. Definir livremente em mercados não regulados o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda. Inciso 4. Receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto no regulamento. Inciso 5. Gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. Inciso 6. Desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento, que disciplinará os requisitos para a aferição da situação concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos efeitos. Inciso 7. Vetado. Inciso 8. Ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. Inciso 9. Ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação de atividade econômica que se sujeitam ao disposto desta lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo máximo, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. Inciso 10. Arquivar qualquer documento por meio de microfilme, por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. Inciso 11. Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva em sede de estudos de impacto ou de outras liberações de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que, a linha A, vetado, a linha B, requeira a medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para execução da referida medida. A linha C, utilize-se do particular para realizar execuções que compensem impactos que existiriam independentemente do empreendimento ou da atividade econômica solicitada. A linha D, requeira a execução ou a prestação de qualquer tipo para áreas ou situação, além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica, ou, a linha E, mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizado por meio de coação ou intimidação. E, inciso 12, não ser exigida pela administração pública, direta ou indireta, certidão sem previsão expressa em lei. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, inciso 1,
O ato do Poder Executivo Federal disporá sobre a classificação de atividade de baixo risco a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica. Inciso 2. Na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo Federal de que trata o inciso 1 deste parágrafo, será aplicada a resolução do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, CGSM, independentemente da aderência do ente federativo à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios, REDESIM. E, inciso 3, na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividade de baixo risco, o ente federativo que editar ou tiver editado norma específica encaminhará a notificação ao Ministério da Economia sobre a edição de sua norma. Parágrafo 2º. A fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será realizada posteriormente, de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente. Parágrafo 3º. O disposto do inciso 3 do caput deste artigo não se aplica. Inciso 1. As situações em que o preço dos produtos e de serviços seja utilizado com a finalidade de reduzir o valor do tributo, de postergar a sua arrecadação ou de remeter lucros em forma de custo ao exterior. E, inciso 2, a legislação de defesa da concorrência, aos direitos do consumidor e às demais disposições protegidas por lei federal. O parágrafo 4º foi revogado pela Lei 14.011/2020. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 8 do caput deste artigo não se aplica à empresa pública e à economia mista definidas nos artigos 3º e 4º da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Parágrafo 6º. O disposto no inciso 9 do caput deste artigo não se aplica quando: inciso 1. Versar sobre questões tributárias e de qualquer espécie ou de concessão de registro de marcas. Inciso 2. A decisão importar em compromisso financeiro da administração pública. E, inciso 3. Houver objeção expressa em tratado em vigor no país. Parágrafo 7º. A aprovação tácita prevista no inciso 9 do caput deste artigo não se aplicam à titularidade da solicitação for de agente público ou de seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º grau, dirigida à autoridade administrativa ou política do próprio órgão ou entidade da administração pública em que desenvolva suas atividades funcionais. Parágrafo 8º. O prazo que se refere ao inciso 9 do caput deste artigo será definido pelo órgão ou pela entidade da administração pública solicitada, observados os princípios da impessoalidade, da eficiência e os limites máximos estabelecidos em regulamento. Parágrafo 9º vetado. Parágrafo 10º. O disposto no inciso 11 do caput deste artigo não se aplica a situações de acordo com resultantes de ilicitude. Parágrafo 11. Para os fins do inciso 12 do caput deste artigo, é ilegal delimitar prazo de validade de certidão emitida sobre fato imutável, inclusive sob óbito. Parágrafo 12. O disposto no inciso 9 do caput não se aplica às atividades com impacto significativo com o meio ambiente, conforme estabelecido pelo ambiental competente. Bom, esse parágrafo 12 está dizendo que incluído pela medida provisória 915/2019, que foi convertido na Lei 14.011. Capítulo 3 das garantias de livre iniciativa. Artigo 4º. É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa, exceto-se em estrito cumprimento à previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a indevidamente. Inciso 1. Criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico profissional em prejuízo dos demais concorrentes. Inciso 2. Redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores, nacionais ou estrangeiros no mercado. Inciso 3. Redigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado.
Inciso 4. Redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas situações consideradas em regulamento como de alto risco. Inciso 5. Aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. Inciso 6. Criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros. Inciso 7. Introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou atividades econômicas. Inciso 8. Restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei federal. E inciso 9. Exigir, sob pretexto de inscrição tributária, requerimentos de outra natureza que de maneira a mitigar os efeitos do inciso 1 do caput do artigo 3º desta lei. Capítulo 4 da análise de impacto regulatório. Artigo 5º. As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas autarquias das fundações públicas, serão precedidas de realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a data do início da exigência de que trata o caput deste artigo e sobre o conteúdo, a metodologia para análise de impacto regulatório, os quesitos mínimos a ser objeto de exame, as hipóteses em que será obrigatória sua realização e as hipóteses em que poderá ser dispensada. Bom, analisando aqui amplamente, eu vejo que os artigos 6º até o 15, eles são todos referentes à alteração da legislação de diversas áreas, com destaque para o Código Civil, legislação às procuradorias, CLT, dentre outras. Então, por isso, eu vou dispensar a leitura, já que por ser alteração de normas, quando a gente estuda, né, a própria leitura dessas normas, a gente já inclui esse tipo de redação alteradora. Artigo 16. O sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas social será substituído em nível federal por sistema simplificado de escrituração digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às obrigações acessórias à versão digital gerenciada pela Receita Federal do Brasil, do Livro de Controle de Produção e Estoque da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Bloco K. Artigo 17. Ficam resguardados a vigência e eficácia ou efeitos dos atos declaratórios do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovados pelo Ministro de Estado respectivo e editados até a data da aplicação desta lei, nos termos do inciso 2 do caput do artigo 19 da Lei 10.522, 19 de julho de 2002. Artigo 18. A eficácia do disposto no inciso 10 do caput do artigo 3º desta lei fica condicionada à regulamentação em ato do Poder Executivo Federal, observado que, inciso 1, para documentos particulares, qualquer meio de comprovação da autoria, integridade e, se necessário, confidencialidade de documentos de forma eletrônica é válido, desde que escolhido de comum acordo pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. E, inciso 2, independentemente de aceitação, o processo de digitalização que emprega o uso de certificação do Padrão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil, terá garantia de integralidade, autenticidade e confidencialidade para documentos públicos e privados.
E o artigo 19, ele fala de revogação de diversos dispositivos da nossa legislação. Então, da mesma forma que eu falei anteriormente, a leitura dele ficará suprimida. Artigo 20. Esta lei entra em vigor. Inciso 1, vetado. Inciso 2, na data de sua publicação, para os demais artigos. Então, a gente entende que ela já entrou em vigor, né? Brasília, 20 de setembro de 2019. Jair Messias Bolsonaro, presidente.